Conforme o prometido, vamos dar início aqui às análises sobre a origem das festas. E vamos começar com ela, a Páscoa, que é a primeira festa do ano, independente de quando você inicia o teu ano novo, se é no 1º de janeiro ou se é entre março e abril. Tá bom, gente? A Páscoa, ao contrário do que muita gente pensa, ela foi uma festa criada pelos antigos egípcios, pelos filhos de Mitzraim. Não foram os judeus e muito menos os cristãos que inventaram a Páscoa. Os egípcios a celebravam, não com esse nome, é claro, mas eles a celebravam em honra ao ídolo, que anteriormente era um cordeiro, certo? Era um ídolo representado por um cordeiro, cujo nome é bem difícil de pronunciar, Canum, seria esse, mais ou menos esse o nome, certo? Mas que posteriormente ele teve uma mutação, né? Mudaram a forma desse ídolo, tendo aí tendo a cabeça de cordeiro e o corpo de um ser humano. Então a Páscoa que os egípcios celebravam é bem similar à Páscoa cristã. Ela era repleta de muito simbolismo. Claro que, como toda festa religiosa, toda festa pagã, ela tem muito simbolismo idólatra. E ela era celebrada com bebidas fermentadas, com muito pão fermentado, não comiam carne nesta época. E vale lembrar que a própria figura do cordeiro, o animal cordeiro, era proibido. Naquela época, os egípcios eles puniam com a morte quem matasse um cordeiro na frente deles, certo? Isso são relatos históricos, gente, tanto oriundos aí da legislação dos hebreus, da história do povo hebreu, quanto relatos históricos e oriundos de outras fontes, certo? Vindas de museus, de achados arqueológicos, de pergaminhos antigos e por aí vai. Então, os egípcios, eles celebravam essa festividade religiosa e o Eterno, ao libertar o povo daquela escravidão política, religiosa, ideológica, de todos os gêneros, daquela escravidão física e mental, o Eterno ele dá um novo sentido, né? Não para a Páscoa, ele não institui a Páscoa, ele institui o Pêssar. Ele dá um novo sentido para o entendimento do povo hebreu, que estava já cansado de comer peixe, principalmente nesse período chamado de Quaresma e de Semana Santa. E ele mostra para o povo que eles precisavam comer o cordeiro, né? Aniquilar o ídolo egípcio, aniquilar o ídolo religioso, comendo a carne do cordeiro até o fim. Talvez não dê para concluir aqui esse pensamento, esse estudo, mas nós vamos para um outro vídeo, certo, gente? Aqui ficam algumas passagens que vocês podem analisar perfeitamente. Vocês percebam que o próprio Yosef, José, quando ele recebe a família dele, Jacob, seu pai, seus irmãos ali em Mitzraim, no Egito, ele adverte a sua família para que eles não falem para os egípcios que eles comem ovelha, que eles comem cordeiro, porque seria fatal, eles seriam punidos com a morte. Entenderam? Mas Yosef, ele tem uma grande ideia. Existia em Mitzraim um santuário na terra de Goshen. Era um santuário animal. Os egípcios até faziam uso da ovelha, mas somente para lã. Eles não faziam uso da carne, porque eles não matavam, eles não consumiam a carne do cordeiro, porque eles idolatravam. Para eles era o cordeiro de Horus que tirava o pecado do Egito, né, do mundo antigo. Isso se repetiu na história do cristianismo. Então, Yosef ele fala, você fale isso para que vocês vão para a terra de Goshen. Lá é o santuário dos animais, vocês vão ter os animais preservados, só que vocês também não vão poder abater, vocês não vão poder comer. Ou seja, durante 400 anos, o povo hebreu não comeu carne dentro de Mitzraim, dentro do Egito. Comiam apenas vegetais e peixes, principalmente na época onde chamavam de Quaresma, a época da Semana Santa, onde comiam peixes. E aí, você tem um diálogo entre o faraó, ali na última praga, né, logo nas últimas horas, quando iria cair a última praga, o faraó fala para Moshe sacrificar ao Eterno ali mesmo dentro de Mitzraim, dentro do Egito. O que Moshe fala para ele? Olha, está aí, leiam aí para vocês verem. Todas as festividades religiosas que tiveram influência, que influenciaram o povo hebreu, o Eterno limpou deles aquele resquício de religiosidade
e mostrou para eles o caminho. Enquanto o Egito come peixe, idolatra o cordeiro, ou a figura do rei menino que tem que sentar no trono do faraó, que é o filho do criador do universo, como eles pensavam, não. Os hebreus vão aniquilar aquela idolatria e vão se alimentar daquela idolatria. Não como algo dedicado a um ídolo, não como algo assim sagrado, consagrado a um ídolo, mas é a morte de um ídolo, ou seja, a aniquilação de um ídolo. Tanto é que naquela noite, na noite de Pêssar e na noite de Páscoa, o que aconteceu? Morreu quem se assentaria no trono do faraó, o filho do rei, o filho do criador do universo, como eles pensavam, não era? E morreu também o primogênito dos animais, principalmente do idolatrado cordeiro. Então, gente, as festas que o Eterno instituiu para o povo hebreu, elas são paralelas às festas religiosas. As festas do Eterno não são religiosas, mas elas são paralelas. Só que elas traçam um novo sentido para o povo hebreu. Enquanto eles se alimentam de fermento nesse período, vocês não vão se alimentar de fermento, seja em forma de bebida ou em forma de comida, em forma de pão. Enquanto eles comem peixes, vocês vão matar a idolatria deles e vai comer a idolatria deles. Entenderam? Então talvez fique para um outro vídeo. Nós vamos concluir aqui esse pensamento aqui sobre Páscoa. Páscoa e Pêssar são bem diferentes uma da outra. E você tem aí exemplos claros de que os hebreus eles ficaram muito tempo comendo peixe dentro de Mitzraim. Está registrado no livro de Números, correto? Que eles sentiam falta dos peixes que eles comiam de graça. Vejam bem, a palavra graça, que eles comiam de graça. Graça. Gente, a palavra cordeiro, cordeiro idolatrado, graça, o que isso lembra vocês? O que isso lembra vocês? Existe uma ligação muito forte com a cultura religiosa egípcia, com a nova cultura ocidental cristã. E elas, principalmente o Império Romano, que ressuscitou esta prática pagã, certo? Ele confundiu as mentes das pessoas, onde as pessoas elas não entendem, elas celebram algo que elas não sabem o entendimento, não sabem o porquê, e quando acham que sabem, falam coisas que só depõem contra elas, contra aquela própria celebração. Porque o Eterno, ele abomina sacrifícios humanos. Um ser humano não pode morrer pelo pecado de ninguém. Nenhum animal morre pelo pecado de ninguém. O animal é uma espécie de fiança que o hebreu pecador paga pelos seus delitos. E existem delitos que não têm perdão, certo? Olha lá, a ovelha confirmou. Existem delitos que não têm perdão. As pessoas confundiram, as pessoas pensam que o sacrifício de um animal é porque o animal vai apagar o pecado da pessoa. Gente, não é isso. Vão ler o livro de Levítico inteiro, leiam na íntegra, que vocês vão entender que o sacrifício de animal, muitas das vezes, aparece como fiança pelo pecado, certo? Onde o infrator, o criminoso, o pecador hebreu, ele vai ter que enfiar a mão no bolso e vai ter que pagar uma fiança. Às vezes o sacrifício é um agradecimento ao Eterno por alguma bênção e por aí vai. A morte de um animal nunca representou remissão de pecados para um hebreu. Eu não sei de onde é que os cristãos tiraram isso. Eu não sei de onde foi que tiraram isso. Então o Império Romano deu ao mundo esta conotação, essa interpretação egípcia, já muito antiga. É claro que Jesus não existia na época do Antigo Egito, mas toda essa roupagem, toda essa comemoração que os romanos trouxeram para nós, né, com auxílio dos gregos, isso é algo que já vem de muito, muito tempo atrás, muito antes do cristianismo, muito antes do judaísmo. Mas o Eterno ele dá um outro sentido. Ele mostra o caminho para o povo, certo? Ele mostra o caminho para o povo. Enquanto o povo acredita em sacrifícios humanos, ou em sacrifício de seres espirituais, né, de seres sobrenaturais, ou de animais, como remissão de pecado, enquanto eles acreditam nisso, não, vocês não podem acreditar nisso.
O povo hebreu, com essa morte, foi expulso. O povo hebreu não foi liberto apenas da escravidão mental, ideológica, não. Eles foram libertos também da escravidão física, mas, sobretudo, eles foram expulsos. E por que eles foram expulsos? Porque mataram a idolatria dos egípcios, desde o homem até o animal, independente do que ele era, se era simbolizado como algo sobrenatural ou não. Assim era o faraó, assim era o filho do faraó. Certo? E a expulsão dos hebreus da sua terra prometida, da nossa terra prometida, se deu justamente por quê? Porque os hebreus ressuscitaram essa idolatria. Isto já é tema para uma outra festa. Aí vem a festividade do Natal, certo? Então já vou adiantar para vocês algumas questões. O que é o Natal? O Natal é a ressurreição da Páscoa, é a ressurreição da idolatria, o nascimento da idolatria. A Páscoa é o sacrifício em benefício dos pagãos. O Pêssar é a morte da idolatria. O Pêssar é a morte da idolatria. Não existe, os hebreus não receberam uma festa paralela ao Natal. Os judeus criaram o Hanukkah, mas o Hanukkah é a mesma coisa que o Natal, é a mesma coisa. Muda algumas situações, mudam, mas é a mesma coisa. É a ressurreição da idolatria. A festa em honra aos ídolos, aos astros, ao sol, à lua, às estrelas, enfim, em honra a esses corpos celestes que o Eterno criou para devido fim. Não para isso, não para serem idolatrados. Tenho nada contra quem idolatra. O hebreu foi proibido de idolatrar, certo? Então não estou aqui reprovando ninguém que idolatra o sol, a lua, as estrelas. Gente, cada um com seu cada um. Ninguém vai para o inferno porque idolatra o sol. Mas é proibido para um hebreu. E o hebreu que não idolatra também não vai para o céu, certo? Mas é isso. Então é sensatez acima de tudo. Entenderam, gente? Então a Páscoa é o sacrifício pagão de um ser mitológico que supostamente morreria pelos pecados da humanidade. O Pêssar não, o Pêssar é diferente, é a morte desse ídolo. É a morte dessa idolatria. Estão aniquilando de vez, o povo hebreu está enterrando de vez. Este assunto deveria estar morto e enterrado. Mas não, aí posteriormente o povo ressuscita a idolatria, criando o Natal, certo? E aí vem também o Hanukkah, que é a mesma coisa que o Natal, é a mesma coisa, a festa das luzes. Não muda em nada, praticamente em nada, é a mesma coisa. Estão aí as passagens, estão aí as evidências claríssimas, que não deixam dúvidas. Agora, não estou falando isso, gente, para falar que vocês, se vocês continuarem celebrando Páscoa, vocês vão para o inferno, porque o hebreu que se preza não acredita em inferno. Hebreu que se preza, ele sabe que o pagamento dele é em vida. Se ele merece um pagamento positivo, ele terá um pagamento positivo. Se ele merece um pagamento negativo, ele terá um pagamento negativo. O Eterno, ele paga em vida aqueles que o amam e também aqueles que o aborrecem. É aqui, é em vida, não é depois da morte. Depois da morte fica fácil demais. A gente jogar a nossa responsabilidade para depois que morrermos é muito fácil. Você vive fazendo um monte de besteira e pronto. Gente, céu e inferno é aqui agora, aqui se faz, aqui se paga. Que é maldição é, você acreditar nesse sacrifício da cruz é. Mas fazer o quê? O povo vai, o povo segue, né? A próxima festividade a ser analisada será o Natal. Mas nós vamos comentar também sobre Carnaval e muitas outras festas. O que eu tenho a concluir para vocês é o seguinte: toda festividade religiosa ela é voltada para a idolatria. E toda festividade que o Eterno criou em paralelo a estas festas religiosas é justamente para aniquilar a idolatria, para dar um sentido para o povo hebreu, que durante 4 séculos ficou refém, foi escravizado psicologicamente, escravizado fisicamente, escravizado por uma ditadura política, religiosa e de todos os gêneros que se tem notícia. Esta é a realidade. Então, sensatez acima de tudo, equilíbrio acima de tudo. Shalom.